Olá pessoal, nessa videoaula estaremos visualizando como efetuar o fechamento do caixa, partindo do princípio que você durante o dia fez vários recebimentos, vários pagamentos também, e no final do dia, sempre no final do dia, você vai estar efetuando o fechamento do seu caixa, ou de repente também na manhã do dia seguinte. Onde que nós iremos para poder fazer o fechamento? Em primeiro lugar, você primeiro vai imprimir o seu movimento de caixa, imprimir, fazer a conferência para depois efetuar o fechamento. Então, com o caixa ainda aberto, né, nós iremos aqui no fluxo de caixa, controle do movimento de caixa. Podemos ir por esse local aqui, nessa tela, ou então também clicar direto nesse botão que vai nos levar para o mesmo destino. Então, clica no botão, relatório do movimento de caixa, e aqui você vai escolher o movimento que você quer fechar. No caso aqui, o seu movimento de caixa, né? O movimento número 12. E vou visualizar simplesmente. Nesse caso, visualizando, eu tenho aqui as entradas, né? No caso, os pagamentos que foram feitos. Esses créditos são os pagamentos. Aqui a gente tem um débito, né? No final eu vou ter o total de entradas, as saídas, e também eu tenho aqui os tipos de lançamento. É isso que nos interessa. O que você vai fazer? Você vai conferir quanto que você tem em cartão de crédito, se bateu, quanto que tem em débito, dinheiro, está batendo, se está faltando, né? Enfim, na conferência de caixa isso é realizado. E se houver a necessidade de, por exemplo, aqui, você quer saber se o dinheiro está certo ou se deu alguma diferença, aqui na parte superior você pode visualizar como que foi efetuado cada pagamento. Aqui no caso só está nos informando o valor pago, mas não a forma de pagamento. O que eu posso fazer? Eu vou fechar aqui, eu volto e marco essas opções, olha, exibir detalhes do lançamento e exibir também a observação. O que acontece? Quando eu visualizo, agora ficou um pouco diferente, está mostrando o detalhe de cada lançamento e juntamente com o detalhe mostrando, por exemplo, esse lançamento foi feito em dinheiro, os demais foi feito em cartão de crédito e também uma entrada aqui de transferência de caixa, observe, né? No detalhamento ele mostra a contrapartida, por exemplo, para que pudesse ser pago esses 1.850, foi 490 no cartão de crédito, no cartão de débito, 680 no crédito e mais 680 no Pix. Aí aqui ele faz a contrapartida, que tem que dar sempre zero para poder ter dado 1.850. E assim, sucessivamente, você vai conferindo, né, cada um desses lançamentos. Conferiu tudo, o que você vai fazer? É importante, ou você salva isso daqui em PDF, né? Salva para poder guardar antes de nós efetuarmos a transferência, ou então você vai imprimir esse movimento, ok? Fez a impressão, escolheu aqui certinho, né? Fez a impressão ou salvou em PDF. Feito isso, o que você vai fazer depois? Vamos fechar, já fez a impressão, tá tudo ok. Então agora você vai efetuar a transferência, pessoal. É importante isso daqui. Por quê? Porque o caixa atendimento é um caixa que não tem que ficar com valores. Ele não pode ficar um caixa com saldo anterior. Você pode ver aqui que se a gente for visualizar o mesmo caixa, número 12, e visualizar, é um caixa que ele está sem saldo anterior. Deixa eu pegar aqui a última página. Observe, ele não tem saldo anterior. E isso é o correto, que esse caixa não tenha saldo anterior. Ótimo, vou fechar aqui. Onde eu faço a transferência? Nesse botão transferências entre caixas aqui. Então eu clico no botão transferências, clico no botão novo, vou colocar aqui a data da minha transferência, no dia 12/4, por exemplo, se houver observação. Desmarco aqui essa opção, porque eu quero pegar do caixa atual, então eu desmarco e venho aqui, movimento de origem, qual vai ser o movimento que eu estou fechando. Clico no carregar, tá aqui, mostrou certinho os mesmos valores que estão lá. Caixa de destino, qual vai ser? Sempre vai ser o caixa central. Então você pega o último caixa central, sempre o último caixa central. Colocando aqui o último caixa central, transferir tudo. Feito isso, eu venho e efetuo a minha transferência. Tá aqui, transferência realizada com sucesso, ok, né? Fez a transferência dos valores do caixa atendimento para o caixa central. Vou fechar aqui e agora, se eu for lá novamente e aqui no imprimir o meu movimento de caixa, vamos lá, vou pegar aqui o movimento 12, visualizar, eu já fiz a transferência. O que acontece? No final do meu movimento eu vou ter aqui a minha transferência realizada
E qual vai ser o saldo do meu caixa? Não tem mais saldo. Por quê? Porque eu fiz uma transferência para o caixa central. Sempre, pessoal, do caixa atendimento para o caixa central. Então eu não tenho mais saldo no meu caixa. Por isso que você precisa primeiro imprimir o movimento de caixa para depois fazer a transferência. Então, tá aqui, visualizar, o meu caixa está aberto, não está fechado, não tem nada de fechamento. Deixa eu colocar uma visão mais enxuta, né, sem detalhes e sem observações. Opa, fica melhor agora. Observe, então agora eu tenho entradas e saídas, tá vendo? Que foi a transferência que eu fiz aqui. Pode ver que eu fiz a transferência e o meu caixa tem que ficar assim. O caixa para o próximo dia, saldo anterior zerado porque eu fiz a transferência. Ok, primeiro passo, imprimi meu movimento de caixa. Segundo passo, efetuei a transferência, como nós já vimos aqui como se realiza. E agora eu posso fechar o meu caixa nesse botão, abrir e fechar caixa. Eu clico aqui, escolho o caixa que eu quero fechar, que vai ser o caixa número 12, o meu caixa. Ótimo, dou um duplo clique nele. Ele vem para cá. Como que eu fecho ele? Aqui simplesmente clicando no fechado e salvando. Fiz isso e o meu caixa está fechado. Observe aqui, o meu movimento número 12 está fechado com esse horário, com essa data e nesse horário. Ótimo, esse caixa não vai mais estar aceitando movimentações porque ele está fechado. No próximo dia, o que eu faço? Eu venho lá novamente, nesse botão, abrir e fechar caixa, e vou abrir o meu próximo caixa, clicando no botão novo, escolho o local de movimentação, atendimento, e vou salvar para que eu possa começar o meu próximo movimento. Mas é isso aí, pessoal. Efetuar o fechamento do caixa primeiro você imprime o relatório para poder fazer a conferência. Vou pegar aqui o mesmo movimento número 12, né? Agora ele está fechado, olha aqui a data de fechamento. Faça a conferência, os valores bateram, estão todos de acordo, estão de acordo. Então depois disso, de eu ter impresso também ele, eu venho no botão transferir e faço a transferência do meu caixa, inclusive está uma aqui, eu faço a transferência do meu caixa atendimento de acordo com o número do caixa que eu estou movimentando, né? Agora, por exemplo, se eu clicar aqui no carregar, não vai trazer nada. Por quê? Porque eu já transferi esse caixa. Escolho o caixa de origem. O de destino sempre será o caixa central, sempre, né? Transferir tudo, salvar. Feito isso, depois eu venho e fecho o meu caixa nesse botão, como nós já visualizamos. Então é isso daí, tá bom? Então, pessoal, essa parte encerra totalmente a questão de você poder estar realizando o fechamento do seu caixa. Falando agora de alguns atalhos, o abrir e fechar caixa eu posso encontrar ele aqui, como nós já vimos. Mas eu também posso encontrar ele aqui. Observe, abrir e fechar caixa. Você pode ver que é o mesmo botão. Eu consigo encontrar ele aqui também. O relatório do movimento de caixa, eu encontro ele aqui, como nós vimos, né? A gente clica no botão e a gente vem aqui no relatório do movimento de caixa. Ótimo. Mas também eu encontro ele no fluxo de caixa, relatórios e relatório do movimento de caixa. Observe que é a mesma tela que nós temos para poder fazer a impressão do movimento de caixa. Então, interessante. E, por exemplo, aqui eu tenho o abrir e fechar caixa nesse local, eu tenho ele também aqui, como nós já visualizamos, mas eu posso também ter ele aqui no fluxo de caixa, movimento de caixa. Pode ver que é o mesmo símbolo e também você pode estar abrindo e fechando o seu caixa por aqui. Falando ainda dos atalhos, quando você vai baixar o título aqui no final, quando você vai fazer a baixa, aqui você também tem, no momento de você estar recebendo algum lançamento, você tem aqui o relatório do movimento de caixa. Nesse local você pode também acessar direto, sem precisar dar essa volta toda. Aqui mesmo você acessa o seu movimento de caixa do mesmo jeito, observe, tá vendo? Então, sem nenhum problema. E aqui você também tem o movimento de caixa. Observe, pessoal, que é o mesmo símbolo que eu tenho aqui. O mesmo símbolo daqui é o símbolo que eu tenho aqui também. Então aqui eu posso abrir e fechar o caixa, normal, depois eu ter movimentado. Aqui eu posso também ter o relatório do movimento de caixa na minha tela da baixa do título. Então, vários locais aí. Eu vou me manter nessa tela ao qual eu já apresentei para vocês no início, que é a tela do controle do movimento de caixa. É importante, né, você estar trabalhando por essa tela, porque eu tenho todos os atalhos necessários aqui nessa tela. Então, pessoal, sobre o fechamento do caixa é isso daí e até a próxima.